Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos, como é que vocês estão hoje? Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmão, sem demora, vamos já entrar na mensagem do Senhor. Deus quer adverti-los, ensiná-los coisas sobre a palavra. Eu tenho aprendido todos os dias com o Senhor, né? Porque eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. Então isso abre o meu conhecimento, a minha sabedoria em relação ao que discerne, ao que concerne, ao que diz a palavra de Deus. Então isso requer esforço de todos nós. A Bíblia diz: se possível, Satanás enganaria os seus escolhidos, se não tiver conhecimento. Porque uma vez que você tem o conhecimento, irmãos, não tem como ninguém te enganar. É a falta de informação que muitas pessoas usam a manipulação, a mentira, o engano e enganam as pessoas. Mas quando se tem o conhecimento, a informação, você não é passado para trás. Sabemos que a vida é assim, né? Então, eu estava conversando até com um irmão, um presbítero, né? E ele estava dizendo, alguns irmãos ensinando por aí, dizendo que não existe mais o ministério dos apóstolos na terra. Não existe mais os ministérios dos apóstolos, porque Jesus só levantou os 12 e isso e aquilo. Para começar, não foi só 12 que Jesus levantou. Já começa a ignorância dos irmãos por aí. Não foram só 12 apóstolos, esse é o grupo mais seleto, mas havia um mais seleto ainda, que eram os 3, que era Pedro, Tiago e João, né? Então eu vou te mostrar com a Bíblia, com a sã doutrina, com as cartas de Paulo, com a palavra de Deus, com o tempo de Cristo, que Cristo morreu, o tempo que Paulo foi levantado, que era um apóstolo, né? O apóstolo dos gentios. Pedro ficou como um apóstolo para pregar o evangelho aos irmãos judeus, né? E Paulo para pregar o povo gentil, que somos nós. Porque se não fosse assim, o evangelho não chegaria ao mundo inteiro. Não teria chegado a nós, que somos o povo gentil. Amém, igreja? Então vamos com o estudo, com a palavra de Deus. Por isso que às vezes eu digo que não é só revelação. A palavra ela é profunda, ela é espiritual sim. Ela é toda inspirada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. É a palavra de Deus, a boca de Deus na terra. Mas não se pode ficar conjecturando e falando e inventando coisas. A Bíblia condena em 1 Timóteo essa prática de criar novas doutrinas e cada um querer fazer a igreja, inventar a igreja é de Cristo, para começar. Não tem dono de igreja nenhum aqui. O Estado quer saber o que acontece naquele determinado local, qual que trabalho que está sendo executado. Então na ata, né, nos estatutos, tem que estar ali escrito tudo o que vai ser feito, como vai ser feito, de que maneira que vai ser feito, para o Estado ficar sabendo que é um trabalho para beneficente, para a obra de Deus, para ajudar pessoas. E aí tá tudo bem. A igreja até isenta de impostos por essas questões, está fazendo um trabalho para a sociedade, está ajudando, e é isso. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus, Jesus que morreu pela igreja. Então não é baderna, não é bagunça, para cada um abrir uma placa, colocar uma igreja lá e fazer o que quer. Não é assim. Pode ser criado seitas por aí. Agora a igreja de Cristo não, ela é incorruptível. Ela é dele, ele comprou na cruz do Calvário. Amém? Então vamos deixar claro isso aí, porque não, na minha igreja é assim, na igreja do outro é assado, na igreja do outro é de outra maneira. Está errado. A Bíblia condena essa prática justamente por essas questões. Porque por conta disso há muita confusão, contenda, divisão, desajuste. Paulo diz isso em 1 Timóteo, muitos querendo ser mestre da lei, dizendo e afirmando o que não sabe e o que nem entende, entrar em vãs contendas. Então a Bíblia condena ensinar novas doutrinas, criar novas doutrinas. Há quase 2000 anos foi dito isso. Então agora pode-se criar novas doutrinas. A Igreja de Deus é Amor tem a dela, a Congregação Cristã tem a dela, a Assembleia de Deus tem a dela, a Universal tem a dela, a Mundial tem a dela, e tá tudo bem. Como assim? E a palavra de Deus fica na onde? Fica em segundo plano? Errado, você pode discordar de mim, só que a Bíblia está dizendo isso, não é nem minha opinião, é a palavra de Deus que merece todo respeito e toda credibilidade, e ainda assim é muito pouco.
porque ele fez tudo, ele criou as galáxias, as constelações, os planetas, o universo, ele fez tudo. Ele disse que não é para fazer isso. Então você entenda que na sua igreja precisa melhorar, na do outro também precisa melhorar, e ninguém é melhor do que ninguém, então vamos melhorar, crescendo na graça, no conhecimento e ajudar o próximo. Essa é a vontade de Deus. Se você conseguir fazer só isso, você está salvo. Ajudar as pessoas, não querer ser melhor do que ninguém, contribuir com a ajuda do próximo e colocar Deus sobre tudo. Pronto, está salvo já. Não é ficar seguindo doutrina de homem não, porque nós não somos escravos de ninguém. Então vamos lá, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui, em Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo aqui em Gálatas, ele escreve, quando ele chega ali até os irmãos ali em Gálatas, né, trazendo a mensagem do evangelho, da cruz, o ministério, que era a responsabilidade dele de pregar aos irmãos, ele começa a dizer que ele foi ungido não por mãos humanas, ele foi ungido pelo próprio Cristo Jesus. Olha isso aí. E aí você vai ver que em Éfeso, ele também é o que ele diz para a carta para os irmãos em Éfeso, que foi escrita em algumas datas diferentes. Eu já vou te explicar as datas aqui direitinho para você entender, mas vou ler o segundo texto. Ele diz assim, em Efésios, né, os irmãos em Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Isso já em Éfeso, né? Então você vê que a morte de Cristo Jesus chegou ali para o ano 30, né? Em 35 ali, Estevão, ele estava vivo, ele é apedrejado, quando vai falar com os fariseus hipócritas lá, que arrasta, falar que ele tinha matado o Filho de Deus vivo, Caifás, Anás e toda aquela quadrilha lá dos atribulados, dos fariseus, arrastou ele para fora e matou. Paulo ainda não era cristão, ele era Saulo ainda, né? Então ele foi no ano de 35, né? Que ele foi ali perseguido também pelos cristãos ali. Então até o ano 35, 37, né? Então você vê que Paulo, para a conversão dele, né? Ele deve ter demorado cerca de quê? Umas 3 ou 4 décadas, talvez um pouquinho mais, depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, entende? Então você vê o tempo que se levou para Paulo ser ungido apóstolo. Jesus, ele já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado no terceiro dia, já tinha subido aos céus, e se encontra com ele no caminho de Damasco, derrubando ele do cavalo, e aí você já conhece toda essa história, que Paulo tem uma conversão com Cristo e tal, e depois ele vai seguir a missão dele, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, trazendo a sã doutrina através da revelação de Cristo Jesus, que ele mesmo fala que nem ele, em Gálatas também, se eu não me engano em Gálatas 6, irmãos, não lembro agora, a memória da gente falha, mas em Gálatas, aí bem no começo, não sei se é o 4 ou se é o 6, dá uma olhadinha, ele fala assim, ainda que nós mesmos, ele fala, ainda que ele ou os outros apóstolos, né, os outros irmãos, ou um anjo de luz desça pregando um novo evangelho, que seja então amaldiçoado. Ele já manda logo uma maldição. Aquele que pregar um novo evangelho, que seja então amaldiçoado. E ele coloca que nem ele, nem os outros apóstolos poderiam inventar novas doutrinas. Já começa a heresia também aí dos irmãos aí, de cada um querer fazer sua bagunça, né? Porque tá uma bagunça isso aí. Que um quer ser melhor do que o outro, é isso, é aquilo. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus veio salvar o mundo, não é condenar. E tá cheio de gente querendo condenar, porque se a pessoa faz uma prática que a igreja dela não concorda, aí ela fala assim, não tá seguindo a sã doutrina, não tá seguindo a palavra de Deus, vai pro inferno. E começa a contenda aí. Aí você vai ver a sã doutrina que inventaram lá, a Bíblia tá dizendo que não é para inventar. Já para isso aí mesmo. Para não ter confusão, contenda, desajuda. Deus é perfeito. Se a gente fazer o que a Bíblia diz, já tá perfeito para todo mundo. Não, mas eles querem fazer melhor do que o Criador. Veja a afronta. Imagina o Criador das galáxias, as constelações, os planetas, todo o universo. Ele criou tudo isso daí, ele sabe de tudo e conhece todas as coisas. Mas aí o ser humano acha que ele escreveu alguma coisa, que estava faltando alguma coisa. Aí ele precisa acrescentar, agregar alguma coisa para melhorar o que o Santíssimo, Todo-Poderoso, Conhecedor de tudo, criou. Olha a afronta do ser humano.
Às vezes eu não sei se isso é um pouco de inteligência, falta de inteligência, se é ignorância ou se é afronta mesmo. Porque a Bíblia é clara, é ele que falou. Então se ele falou, já era. Eu posso achar que aquilo não é muito bom, mas vai ser muito bom porque ele sabe cuidar do mundo todo. E o ser humano não sabe cuidar nem dele, quanto mais do mundo inteiro. Então tem que respeitar a palavra do Senhor. Então você veja aí o tanto de tempo que Paulo, que é um apóstolo ungido pelo próprio Cristo, foi ungido espiritualmente pelo próprio Cristo. Porque ele não foi nenhum dos apóstolos que foi ungí-lo. Já começa por aí. Ele recebeu uma revelação em visão, em sonho, e ele recebeu essa unção de Cristo Jesus e recebeu poder. E aí ele não vem só com falácia ou falando da boca para fora que é isso ou que é aquilo. Ele vem com o poder de Deus. Paulo vai dizer que a diferença é essa, que não vem só com palavras humanas, mas vem com um poder de Deus. Se a pessoa vem com um poder de Deus, Deus está com ele, deu poder para ele, a missão está com ele e ele vai para cima no glória. E todo mundo percebe. Essa é a maior chamada que o crente pode ter. Não quero desmerecer ninguém, mas isso aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus, é o que diz essa doutrina, é o que diz as escrituras sagradas. Eu li a Bíblia toda 4 vezes, estou indo para a 5ª vez e ainda preciso aprender muito. Mas tem gente que nunca leu a Bíblia nenhuma vez na vida inteira. Tem 70 anos de igreja. Só fica no Maria vai com as outras. É, piolho. E é por isso que tá isso. As pessoas falou isso, a outro falou aquilo lá e fica todo mundo só falando aquilo que às vezes até o diabo que falou. Porque ele é doido para distorcer a verdade dos fatos. E ele joga sujo, ele enganou os anjos lá no céu. E derrubou tudo, caiu tudo com ele. E essa é a intenção que ele quer com o ser humano. Com distorção da palavra, com mentira, com engano. Para trazer confusão, desajuste, trazer problema para as pessoas. Prejudicar os profetas escolhidos. Porque as pessoas às vezes aprenderam, não, tem que ser desse jeito aqui. Não, já a vida inteira a gente aprendeu que é assim. Mas eles aprenderam? Não aprendeu, porque nunca estudou. Nunca se dedicou para aprender, nunca aprendeu, mas na cabeça deles está certo. Aí se a pessoa é um pouco diferente, não é de Deus não, é do diabo. Aí já começa o demônio cirandar. Por quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo ele peca porque ele não tem conhecimento. Então, irmãos, vamos crescer na graça, no conhecimento. Eu estou te mandando os textos aqui para você que está no aplicativo verdinho, aqui, né? Se tiver no vermelhinho, não tem como você ver esses textos. Mas os textos que eu peguei aqui é Gálatas capítulo 1, versículo 1 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Você pode meditar aí comigo, tá? Mas se você for no Senhor Google também e pesquisar a data da morte de Cristo, até a conversão de Paulo, tudo isso daí você pode estudar, pesquisar e você pode se aprimorar também, amém? Para você não ficar ouvindo história de quem não tem compromisso. Com todo respeito. Se eu tenho que levar a palavra, eu já tenho aquela responsabilidade. Eu falo, nossa, eu tenho que levar a mensagem para os irmãos. O Senhor aí já vai para o jejum, já vai para a oração, já vai clamando. Senhor, qual é a mensagem, qual é a palavra? Sente a glória dele. Qual que é a mensagem? O que o Senhor quer falar? Porque nem eu que vou falar, quem vai falar é o Senhor. Eu não sei o que as pessoas estão precisando, quem sabe é o Senhor. Então me inspira aqui, Senhor, me capacita, me prepara. E eu tenho aquele medo, aquele receio, aquela responsabilidade. Porque a palavra diz, se aquele que tirar da palavra, o nome dele é tirado do livro da vida e da cidade santa. Isso aqui não é brinquedo. E aquele que acrescentar na palavra de Deus será acrescentado as pragas aí, ó. Gente morrendo de praga aí no mundo todo. Eu vou brincar com isso aí? A palavra de Deus é séria, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Eu vou ficar com brincadeira? Eu que não tô maluco. Eu sinto a responsabilidade de levar a palavra de Deus, mas tem gente que não tem. Só porque as pessoas falou, porque é assim, você pode ver que o mundo já é assim. Você pode ver, se alguém inventar uma história de você, por exemplo, não gosta de você, inventou, aí falou com a fulana que é a melhor amiga dela, cabertando ou cobertando, aí sai espalhando, pronto, todo mundo já te odeia. Por quê? Porque as pessoas, elas são assim, o ser humano. Eles não vão buscar os fatos, nem buscar a verdade, nem consultar o outro lado da história para ver o que está acontecendo. Normalmente é isso aí, pelo menos 99,9% das pessoas são assim. Para mim, eu sou esse 1%. De que consulta o outro lado da verdade, mas não é assim, o ser humano não é assim, entende? Então o diabo ele sabe disso. Quando ele distorce o fato, ele inventa uma história aqui, vai falar pro outro lá, que vai falar pro outro lá, que vai falar pro outro lá, e ninguém vai buscar a informação correta.
Só vai ficar replicando aquilo que foi dito. E aí ser espalhado pelo mundo inteiro e ele fica feliz. Enganando os escolhidos de Deus, trazendo confusão, contenda, desajuste, separação entre os irmãos, arrogância, prepotência, porque entra a soberba, a arrogância do ser humano, a prepotência. Já coloca, Paulo diz, não é para receber os irmãos em dúvida, irmão. Mas aí já começa a receber os irmãos em dúvida. Esse irmão é de Deus? Será que ele não é? Irmão, os filhos do diabo, eles são exemplares. Não tem vícios, eles vão viver trajados luciferiano, o satanista. Não é esses loucos aí que ficam com esses correntes doidas aí, todo de preto. Tem nada a ver isso aí. Isso é os adoradores do diabo, eles até adoram, odeiam a doutrina do cristianismo por alguma questão que eles não concordam e tal, e fica aí querendo ganhar ibope, estuda um pouquinho, fala um pouco bonito, e é só isso aí. O satanista de berço mesmo, que tem pacto com o diabo, que o diabo vem trocar um papo com eles, que tem poder. Esses caras só andam exemplar, só de terno, uma roupa bem elegante, eles só andam na alta sociedade, não dá mau exemplo esse tipo de pessoa, não tem tipo de erro, você não vai achar. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles estão nos mais níveis, nos mais altos cargos, porque ali é o poder, ali ele traz a fome, desvia a verba, prejudica as pessoas. Por isso que é os filhos de Deus que tem que estar lá, para gerar emprego, para ajudar as pessoas. E até isso o diabo distorceu, falou que a política é do diabo. Como assim? Se lá em Romanos 13 diz que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, porque não tem autoridade governamental que não venha do Senhor. E quem se opõe a isso está se opondo àquilo que Deus constituiu, trazendo para si grande condenação. Olha isso. Você quer se ver livre da justiça? Então faça o bem, porque ela é serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. E é por isso que ela tem a espada, e ela não porta a espada à toa. Está na Bíblia, a política é de Deus. Mas o diabo distorceu isso aí para ele botar os dele. Isso é meu, então vou botar os meus. Bota os dele, aí não tem emprego, não tem fome. Tem fome, não tem emprego, não tem trabalho, o país não evolui, não cresce. E o povo vive na miséria, na merda, que é a vontade do diabo. Porque os filhos do diabo ficam só roubando, mamando lá, desviando o verbo, fazendo inferno, mentindo, fazendo tudo que o diabo gosta. E aí tem roubo, tem crime, homicídios na cidade, latrocínio, que é roubo seguido de morte, e por aí vai, o diabo toma conta. Então não fale bobagem. A política veio de Deus. Está na Bíblia, em Romanos 13. Olha as pessoas querendo ensinar sem saber. Para mim, para ensinar, tem que aprender primeiro. Eu nunca vi alguém ensinar uma coisa que não sabe. Mas esse negócio de tudo que é revelação, ai, Deus revelou, Deus revelou, Deus revelou, Deus revelou. A Bíblia já está revelada até o fim do mundo já. A palavra de Deus não tem nada de revelação ali mais não. Já está tudo revelado já. Se você orar, jejuar, Senhor fala comigo, me ensina. O Espírito de Deus senta, Ele te explica, Ele te ensina, Ele te mostra a palavra do jeito que ela é. Porque ali tem uma história ali. Eu não posso pegar a história do Pinóquio e contar do Chapeuzinho Vermelho. Ou pegar a história da Branca de Neve e contar os três porquinhos. Vai dar certo isso aí? Mas é isso que eles fazem. Uma lavagem, uma bagunça com a palavra de Deus, como se Deus fosse um qualquer. Se a gente quer ser humano, tá falando a pessoa vem e distorce a nossa palavra, quer colocar a palavra na nossa boca, a gente já fica chateado. Peraí, eu não falei isso aí. Você tá colocando palavra na minha boca. Isso aí eu não falei. Não é assim, você já fica como? Chateadíssimo. Dependendo das circunstâncias, querendo te prejudicar com pilantragem. Você já fica no puro ódio, ou não? Aí você imagina o Criador, vendo ele que colocou tudo para ajudar as pessoas a estar bem. Aí tá um João Bobão lá, o sem noção, distorcendo a palavra do Senhor, porque ele acha que é ruim aquilo ali. Para massagear o ego dele. Ah, me poupe. É porque ele não quer, ela não quer, ele não gosta. Aí tem que ser do jeito dele, não é do jeito do Senhor, mas não. Olha a afronta, irmão. Parece que as pessoas não raciocinam mais. Perdeu a capacidade de pensar. Então Paulo foi ungido apóstolo, Jesus já tinha ressuscitado, já estava no céu já. E nem foi ungido por mãos humanas. Está aí a confirmação do ministério do apóstolo. Claro que pode um apóstolo ir ungir, eu creio também. Mas eu creio que Deus também derrama unção em visão e unge essa pessoa com poder, e a pessoa tem um sonho de receber essa visão, e esse poder de Deus, ele recebe essa unção, e ele já tem essa unção porque ela veio sobrenatural, ela veio espiritual, igual a de apóstolo minha, foi dessa maneira. Eu me vi de novo como a primeira de pastor, eu estava ajoelhado,
E ali um lugar bem clarinho, eu não conseguia ver os pés nem nada, só via aquela veste branca, um lugar bem lindo. Aí falou, recebe essa unção. E aí a unção se foi derramada sobre a minha cabeça. Uma semana depois, eu conheci um apóstolo que falou que Deus tinha uma chamada para me ungir a pastor. E aí eu fui ungido a pastor. Né? E alguns irmãos depois, na época, não queriam nem aceitar. Falaram, não, como assim, já é pastor, tá chegando agora? Eu tava verde, não conhecia muito a palavra de Deus ainda. Mas olha como é que eu tô agora, conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Cheio do poder, capacitado para qualquer tipo de obra. Então as pessoas querem dizer que tempo que você tem que ser, do tempo que você vai ser, na hora que você vai ser. As pessoas não sabem nem o tempo que Deus tem na vida deles. Não, mas eles querem saber na sua vida. Aí na igreja que eu congregava, eu não queria aceitar a minha unção, não. Eu falei, eu não vou revogar a unção do Senhor. Fui congregar na igreja que o irmão me ungiu pastor. E fiquei lá como pastor. Fazendo a obra de Deus, ganhei muitas almas, uma meia dúzia de almas que tinha lá, depois tinha quase 90. Deus usando a revelação em cura, em milagres, sinais, prodígio, a igreja lotada, uma bênção do Senhor. Olha isso aí. Então a segunda unção, Deus falou, quando for o tempo daqui a pouco para estar você indo numa missão especial para mim, que daqui a pouco você vai fazer uma obra no mundo aí, eu vou te ungir apóstolo. Então eu tive essa visão de novo. De novo, o Senhor me ungindo apóstolo. Essas coisas não é brincadeira, é coisa do céu, é coisa de Deus, é coisa séria. Coisa sacra, coisa santa, não se brinca com essas coisas. E isso aqui tem base bíblica, vem junto com a palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra e a gente vai fazendo junto com a Bíblia. Aí, como é que Deus é? Deus não mostra uma coisa para alguém que está contra a palavra dele, não. Deus não manda alguém fazer alguma coisa que está contra a palavra dele, não. Eu não acredito nisso aí, não. Então você vê aqui que Paulo foi ungido assim, espiritualmente. Ele teve uma visão e o Senhor veio e ungiu ele a apóstolo, e depois ele foi com sinais, maravilha, prodígio, com o poder de Deus fazendo os ministérios, porque isso é a diferença do chamado de Deus. Ele vem com poder para desfazer as obras do diabo, para fazer cura, o que precisar, porque nem todo mundo vai ser curado também, porque na época de Jesus tinha muita gente que estava precisando de cura. Lá no tanque de Betesda, quantos tinha lá? Mas Jesus curou só um lá, que tinha 38 anos que estava lá, não foi? Então Jesus não vai curar todo mundo. Deus sabe da história de cada um. Então, você vê aqui, ó, que Paulo, você vê, ó, no ano que Paulo escreveu essa carta de Gálatas, a primeira, foi cerca de 55 a 60, sabe? 55 a 60, depois dessa conversão aí, né, dele aí. Então demorou quase mais 6 décadas para ser escrito Gálatas, né? Que provavelmente ele escreveu essa epístola de Gálatas quando ele viajava pela Macedônia durante a sua terceira viagem missionária, por volta de 55 a 60. Olha aí, depois de Cristo. Então ele foi um apóstolo e depois de ser preso, depois de todo esse tempo aí que passou, da subida de Cristo, que demorou uns 14, quase 2 décadas. 2 décadas depois da morte do Senhor, ele é ungido apóstolo. E aí depois de mais 4 décadas, vamos dizer aí, a 60 depois de Cristo, que ele escreve a carta de Gálatas aí, que é de 55 a 60. Tá? Não tem um número específico. E Éfeso, a carta de Éfeso, né, dos irmãos a carta de Efésios para os irmãos em Éfeso, ela pode ter sido escrita ali um pouco depois disso daí, né, quando ele ficou preso ali em Roma, que alguns dizem a 60 a 62. Então a gente pode colocar ali 55 a 58, a 57, que foi o tempo que ele ficou preso, né, na Macedônia, e depois aqui em Roma, de 60 a 62, tá bom? Então você nota com história, com conhecimento dos fatos, de como eles são. Amém? Então existe sim o ministério de apóstolos, tá aí os textos para você confirmar. A palavra de Deus é clara. E você, se você vê, o próprio Jesus disse, não pensa você que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E aí daquele que tirar uma vírgula, um tio, até que o céu e a terra se passe. Aí eu te pergunto, a terra passou? Não passou a gente pisando na terra. Paulo diz, quando Jesus voltar, aqueles que tiver morto vai ressuscitar, né? E juntamente com eles, a gente também que se estiver vivo, vai se encontrar com ele nos ares. Com eles nos ares. Então aí a terra passou,
Aí o céu passou, que existe 3 céus: o céu atmosférico, o céu cósmico, né? Onde estão as estrelas e os planetas. O atmosférico é esse que nós vemos aqui. E tem o 3º céu, que é o céu inacessível da glória de Deus, onde está o trono do Senhor, que está Jesus, está Deus Pai, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões, que está os irmãos, né? Elias, que está Moisés. Então, esse é o 3º céu. Aí a terra e o céu passou. Amém? Mas Jesus diz: ai daquele que tirar uma vírgula e um tio. Ai, tem um preço ser pago nisso aí. Tem uma dor aí, ó, tem um sofrimento daquele que fica distorcendo a palavra de Deus. Tem que ter respeito. Porque alguns dizem: quando Jesus foi crucificado, aí diz que está consumado, aí acabou a lei. Quem disse? Jesus disse que não é daquele que ele não veio revogar a lei, nem os profetas. Só que a lei foi feita para o judeu. Então isso é uma questão de seguimento doutrinária para o judeu. E até o judeu não pode seguir todas essas leis hoje. Mesmo sendo ortodoxo, né? Sendo um Ashkenazi como Einstein, nascido na Alemanha, né? Um judeu sionista, por exemplo, ele não pode seguir isso aí, porque se pegar a mulher em adultério lá, eles vão levar e passar público e apedrejar ela. Isso é homicídio. Eles não vão poder praticar essa lei mais. Antigamente eles eram os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje não é mais. Entende? Então tem que colocar as coisas no seu devido lugar e ver como Deus está trabalhando e fazendo as coisas. Porque Ele que rege o mundo do jeito que Ele quer. Ele que está mudando, está fazendo, que está operando. Só que a palavra dele é para sempre. Agora aquilo que Ele vê que agrega, Ele deixa. Aquilo que Ele vê que Ele não agrega, Ele tira. Porque é dele. Só que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E essa doutrina foi dada para o judeu. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Se eu fosse judeu, meu pai teria sido judeu, teria me ensinado ali a Torá, que é o Pentateuco, né? E vinha ali com o Talmud também me ensinando desde pequeno aí a palavra de Deus. Mas meu pai não era judeu, nem meu avô. Então eu não sou judeu, sou povo gentil, eu sou salvo pela graça de Cristo Jesus. Porque ele veio pelos seus e os seus não receberam. Então assim ele deu a credibilidade e a oportunidade para todo aquele que nele venha crer, não venha perecer, mas venha receber a vida eterna. Então fui resgatado pela graça, só que a graça não é uma desgraça. Jesus ele diz assim, pela graça vocês são, Paulo vai dizer, pela graça vocês são salvos por meio da sua fé. Isso aí não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos sim feitura em Cristo Jesus para boas obras. Então temos que ter caráter, boa índole, ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, mas não quer dizer que temos que ser idiotas, pascácios, né? Títeres, pacóvios, imbecis, fazer papel de palhaço para ninguém. Isso aí não tem nada a ver. Temos que ser íntegro, honesto, decente e agir com justiça. Salomão vai dizer que Deus tem mais prazer na justiça do que no sacrifício. Eu sou contra a injustiça. Quer ver eu ficar meio daquele jeito? É vir com injustiça com as pessoas ou até comigo. Claro que é. Com certeza é. Então você vê que a gente é salvo pela graça de Cristo, não é pelas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu vou subir para o céu. Então você já está no caminho errado. Pelo que Jesus fez por você na cruz, então agora você alcançou a misericórdia do Senhor. Porque quem pecou um pecadinho, que pecou 1 bilhão de pecado, vai pelo mesmo inferno se não tiver Jesus. Não é multidão de pecado, quem pecou mais ou quem pecou menos. É o Salvador que fala. Porque aquele ladrão na cruz, por exemplo, lá, para ele já era. Isso aí já era. Passou, acabou, isso aí vai sangrar um pouquinho. Tem mais umas 2 horas aí, sei lá, no máximo 1 hora de vida. Acabou para ele. Para a sociedade. Mas Jesus falou, ainda hoje você vai estar lá comigo. E quantas pessoas hoje estão com câncer, estão no hospital, estão morrendo, sei lá, tem um servo de Deus, uma serva de Deus está falando a palavra lá, ele vai aceitar e vai subir. Mas nunca deu glória a Deus. E às vezes foi uma pessoa horrível no mundo, só fez maldade. Pessoa corrupta, pessoa do mal, sei lá, fez um monte de coisa, mas Jesus é bondoso. Aí foi lá e pediu, se arrependeu, ele aceitou, está arrependido dos pecados e Jesus vai levar. Então quem é que vai dizer quem vai entrar no céu, quem é que não vai? Que tá cheio de porteiro no céu aí, a pessoa não sabe nem da vida dele nem da vida dela. Aí quer saber da vida do outro. Por isso que Jesus diz para nós, cada um cuidar da nossa própria vida. A gente não sabe. Jesus ele vai dizer que naquele grande dia, ninguém sabe o dia e nem a hora, irmãos. E vai ser um grande espanto. Por quê? Porque naquele grande dia, muitos que não era para entrar, não era para entrar não. Jesus está falando isso. Não era para entrar, vai entrar. E muitos que era para entrar, não vai entrar. Jesus que está dizendo isso aí. Aí eu coloco as minhas barbas de molho para tentar pensar.
Porque eu vejo muitos que você vê é aparência mesmo. Ele é que nem os fariseus do passado. Andava só de aparência. Só de terno, né? Aquelas roupas, chapéu santidade ao Senhor e tal. Aquele homem sério, aquela coisa, né? Ficava pregando pelas esquinas, por aí, né? Assim. Mas é cheio de maldade, cheio de injustiça, cheio de pilantragem, cheio de soberba. Se achar melhor do que o próximo. É os mesmos que mataram Jesus. Ainda hoje tem vários por aí. Eu não me misturo com gente santarrona, que quer ser melhor do que os outros. Esse povo só sabe fazer inferno. Jesus liberta também, mas a pessoa tem que querer. Mas Jesus transforma, nem que for na base da espada flamejante da justiça, eles viram a gente. Para não perder e não ser lançado num abismo. Porque eu sei que Caifás, Anás e aquele sacerdote lá, eles matou Jesus, tramou lá e matou o servo de Deus lá, ele não estava nem aí não. Eles estavam achando bom. Você acha que ele vai subir? Jesus tinha que passar por aquilo ali. Jesus tinha que sofrer e morrer ali. Era a missão dele. Agora tem gente que acha que o cristão hoje também tem que morrer na mão de algum pilantra aí que tá tudo bem. Abraça. Abraça. Essa morte vai servir para salvar alguém? Vai salvar a humanidade? Não. Então qual que é o feito de Deus nisso aí? Então as pessoas misturam as coisas, não conhecem história, não conhecem nada, não sabe nem... mistura, e aí fica vendo fraqueza, querendo arrumar problema com os irmãos também. Então você nota a heresia do diabo, como ele é safado, ele é pilantra, ele é inteligentíssimo. Ele com a mentira, com o engano, distorcendo a verdade das coisas, ele faz coisas horríveis, prejudica as pessoas que fazem os atos e consegue de certa forma atingir também os homens santos, as mulheres de Deus, porque santo é separado, não é perfeito. Santo é separado, é aquele que Deus separou para ele. Falou, não, esse aqui eu separei para mim, é meu. Ó, esse aqui é meu, esse aqui é meu. É separado o santo. O santo não é perfeito. Porque se for assim, os profetas não vão subir, porque não foi. Se for assim, os apóstolos também não vão subir, porque também tiveram seus momentos e também pecaram. E também errou. E não vai subir também não. Se for assim, ninguém vai subir. Porque Paulo mesmo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é claro que um homem de Deus tem que ter postura, tem que amar as pessoas, ajudar o próximo, ser uma pessoa honesta. Mas não é fazer papel de palhaço também não. Porque o próprio Jesus, quando estava lá no Sinédrio dos irmãos com pilantragem, com vagabundagem, ele fez um chicote de corda e só foi dando uma chicotada lá, uma pisa lá nos pilantras. Aí Jesus era ruim então? Jesus estava correndo pelo errado? Ou Jesus estava fazendo a verdade? Só que o pessoal estava falando o que de Jesus lá? Vai saber que estava falando de esse Jesus é todo violento ele. Esse Jesus é não sei o que. Esse Jesus... Porque assim, as pessoas fazem as coisas pilantragem nos cultinhos, escondidinho e bebibi, não bota a cara. Aí na hora que azeda, aí ele fala lá, tá vendo como ela é? Olha lá ela lá, como é que ela é lá, ó. Olha lá ele lá como ele é. As pessoas são assim. Sabe? Às vezes até um amigo de infância tempo atrás, vivia com a cara feia, me via na rua com a cara estranha. Com a cara de bunda, assim. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Não sei, tô sabendo de nada. Eu não falo da vida de ninguém, não sei da vida de ninguém. Tô sempre trabalhando, tô focado nos meus projetos, não sei de nada. Pessoa com a cara de bunda do nada. Talvez a inveja, lógico que é inveja. Não tô fazendo nada pra ninguém, porque eu sei, tô fazendo nada. A pessoa vem com aquela cara de bunda. Eu já fico logo com a cara estranha também. Eu falei, quem foi? Aconteceu o quê? Tá com a cara de bunda, eu vou ficar também, vou ficar sorrindo. As ideias do pessoal. E sempre assim, direto. Eu vou ficar sorrindo, rachando o dente. Eu sou homem, ficar se abrindo. Igual um vacilão. Eu não nasci assim. Não sou esse tipo de homem, sou homem de verdade. Vim na paz, estamos na paz. Se vim com a maldade, com a cara de bunda, eu vou ficar como? Vou falar o quê? Qual que foi? Vou ficar já ligeiro aqui, ó, com o olho no peixe, eu tô no gato. Vou ficar moscando, pagando pra vacilar. De onde eu vejo, se eu fosse assim, nem vivo eu tava. Abraço. Eu mudei, mas nem tanto. Aí depois ela passando com a mulher de um outro amigo também que estudou comigo, cresceu comigo, gente boa, pessoal, tudo. Aí eu escutei ela falando assim, lá, tá vendo como ele é? Como é que ele olha pra mim? Olha que demônio. É igual Jesus, tá entendendo como é que é? O pessoal vem, te ataca, faz o mal, aí você fica meio daquele jeito, aí o pessoal fala lá como ele é. Olha que jogo do demônio, mano. É o diabo puro na vida desse pessoal aí. E aí o pessoal já ficou também, é mesmo, ele tá esquisito. Eu acho que eu vou estar, se a pessoa tá com a cara de feia pra mim, tá esquisita comigo, eu vou ficar sorrindo, igual um João Bobão. Na onde isso aí? Na onde isso daí? Então se olhou estranho pra mim, tá com dúvida, tá com cara feia, tá esquisito, eu vou olhar esquisito.
Oxe, a gente dá o que recebe ou não? Vai confiar no ser humano? A Bíblia diz, maldito é o homem que confia em outro homem. Eu só confio em Jesus Cristo. Eu não confio em ninguém, não. Da onde eu vim? Vai, eu dou um voto de confiança, encostou, deu um voto de confiança. Pisou na bola, nunca mais tem. Não confio mais nunca, não desejo mal, não quero mal, mas não confio mais nunca. Abraça. Se eu confiasse, eu tava morto já. Abraça. Aqui tem um sexto sentido, eu já vejo a pilantragem de longe lá, a maldade. O joguinho de Satanás. Lógico que é. O diabo já tentou me prejudicar, me arrastar, que às vezes não tem coragem de botar a cara. Fica querendo me prejudicar, tramando, não arruma nada. Não arrumou e não vai arrumar nunca. Nunca. O diabo tentou me matar com 3 meses, não conseguiu. Com os inimigos trocando tiro, não conseguiu. Nem com a polícia não conseguiu. Vai conseguir agora? Abraça. Não vai arrumar nada. Quem arrumou foi os pilantras que arrumou o problema. E eu tô sempre me esquivando do problema. Só que eu não vou pagar comédia, pagar de João Bobão pra ninguém. Deus não me chamou pra ser esse cara, não. Deus me chamou pra ser um homem de verdade, íntegro, honesto, justo, que é justo, que age com justiça, não com injustiça. As injustiças aí. Olha as injustiças aí das pilantragens aí. E eu não tô nem aí, eu vou pra cima na glória. Eu gosto de andar em solitude, mas os melhores já tá com a gente. Os melhores, os mais fortes, Deus já coloca tudo do meu lado. Entendeu? E que gosta das coisas que nem eu. Gosta das coisas da forma certa, justa e correta. Entendeu? Se bater o pé daquele jeito. Vem em cima do certo, do justo e correto. E aí quem tá achando que faz e acontece, se arrebenta. Sempre foi assim. Deus sempre entrega os inimigos na minha mão. Não é que eu quero ver as pessoas como inimigo. Fico querendo ver... Não, as pessoas que viram meus inimigos porque quer virar. Porque quer, porque tá com inveja. Sei lá o que tem, não sei. Tem gente que do nada não vai com a cara do outro. É aquele o meu santo não bateu. Sabe? Quando fala isso aí é porque a pessoa não gostou do outro. O santo não bateu com o meu, não sei o que. Que história é essa? O santo não bateu. Oxi, a pessoa fez o quê? Não, mas meu santo não bateu com o dele, não sei o que, com o dela, não sei o que. É gente que já tá com inveja do outro, não gosta. Porque às vezes a pessoa tem um brilho, a pessoa quer tirar o brilho do outro. Quer ofuscar o brilho do outro pra brilhar. Não tem brilho próprio, tá ligado? Anda nas trevas, não tem brilho, não tem luz, não é da luz. Aí quando você chega da luz, quer apagar seu brilho, quer apagar sua luz. Ninguém vai apagar sua luz, irmão. Ninguém vai apagar sua luz, irmão. Deus é com você e já era. E se tramar contra você, não vai dar certo. Deus desfaz o cilado do diabo, acaba com tudo e coloca tudo na sua mão. E aí é você e Deus. Aí você faz o quê? Deixa na mão de Deus aí, esses atribuladinhos. Sabe nem o que tá fazendo os vacilão. Deixa na mão do Senhor que Deus vai cuidar. Deus vai tratar, Deus vai corrigir, Deus vai libertar, Deus vai mudar. É Deus que vai fazer. Só que tudo tem limite. Se não atravessar o limite, já era. Claro que é. Então você vê a diferença daquele que conhece a palavra de Deus daquele que não conhece. Aquele que conhece, ele tem postura, ele sabe se impor ali, ele tem Bíblia, ele não tá nem aí porque os outros falam não. Porque muitas pessoas tá achando aí que é isso, acha, mas não sabe. Achar não é saber. Quem sabe ele não fica achando, ele já sabe logo. Entende? Então as pessoas acham muito e não sabem nada. Não busca, não consulta a verdade. E eu não estou menosprezando nem desmerecendo ninguém, mas isso precisa mudar, você precisa melhorar, de buscar a verdade dos fatos, das coisas como elas realmente são, para não deixar o diabo entrar na sua mente aí, ficar costurando ideia furada e você ficar abraçando ideia de pé quebrado, achando que está fazendo a coisa certa e está fazendo errado, achando que está julgando alguém bem e está julgando mal, achando que está na justiça e está na injustiça. O diabo é inteligente, ele enganou os anjos do céu, não vai enganar o ser humano que não busca informação das coisas. Abraça. Por isso que eu já sei muito bem, eu sempre consulto os dois lados da história e eu também vou estudar para ver se aquilo que estão dizendo é verdade também. Eu não fico abraçando ideia de ninguém não. Desde quando eu ia para a igreja, o pastor tava lá pregando lá tudo, eu pegava o texto, depois eu ia em casa ficar lendo lá para ver se o que ele falou era verdade lá mesmo. Aí depois ia ver, não tinha nada a ver com o que ele tava falando. Tudo distorcido a história. Mas ele falou que era assim, mas aqui tá falando que é assado, como é que é? E já era Deus na minha vida que já tinha chamado. Eu vi os irmãos pregar e falar, nossa, nunca que eu vou pregar isso aí. E eu achava maravilhoso, eu achava lindo aquilo lá. Eu falei, nossa, pregar a palavra de Deus é uma honra, uma coisa tão especial, a palavra do Senhor, ajudar as pessoas. Nossa, eu nunca que o Senhor vai fazer isso comigo. Da vida que eu vim, da onde Deus me tirou, eu achava que era impossível. E hoje eu sou um apóstolo para a glória de Deus. Olha aí o que Deus faz, irmão.
Olha aí o que Deus faz. Já ganhei 586 almas para Jesus. Pessoas já foram curadas com caroço no estômago. Pessoas que não podiam gerar filho, gerou. Pessoas que não tinham emprego, hoje já têm seus empregos. Pessoas que têm empresa, seus negócios sendo abençoados. Aqui direto chega testemunho. Não fico falando aqui porque eu não quero honra. A glória não é minha, a glória é do Senhor. Mas daqui a pouco eu vou começar a colocar uns testemunhos dos irmãos aqui para vocês poder já tá aí se edificando mais a sua fé, amém? Porque esse também é o poder de Deus no servo do Senhor. E não é negócio de religiosidade com seguimento de falsa doutrina de ninguém. Entende? Porque eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém. De ninguém. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Que é nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, e servo de Deus Pai, do Espírito de Deus que habita em mim. Não é para fazer a vontade do homem. Eu vim fazer a vontade de Deus, e a vontade do homem é várias. O homem quer que você seja assim, quer que você seja assado. O homem quer que você faça desse jeito, o homem ele quer muita coisa. Eu vou seguir o que a Bíblia está dizendo, eu tenho conhecimento da informação. Então é por isso que muita gente estranha. Nossa, mas ele é assim, ele é assado, esse é o que está falando, porque não estuda. Se estudasse, ia ter conhecimento da palavra. Olha aí um texto aí importantíssimo. Esses textos, dizendo que tem apóstolo. Aí tem vários irmãos na internet falando besteira e falando que não tem um ministério mais do apóstolo. Ô irmão, pelo amor de Deus, olha o absurdo que os irmãos estão ensinando aí. Gente desinformada, sem preparo, sem conhecimento, preguiçosa, porque se buscasse um pouquinho de conhecimento, já ia saber que tem sim apóstolo na Bíblia. Por que está enchendo linguiça então aí? Porque não tem respeito e não tem compromisso com a palavra de Deus. Lógico que é. Claro que é. Como é que a pessoa sai sem fundamento, sem base, falando besteira por aí? E aí dá o que isso aí? Quando tem um apóstolo lá, o irmão lá, fala, não tem mais apóstolo. Aí fica até afrontando os irmãos, desrespeitando e não acredita. Aí a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. O irmão tá cheio de poder para entregar a bênção, já que ele não acredita, nem eu, o vacilão, recebe a vitória. Porque ele não crê. Aí ele vai receber o quê se ele não crê? Não tem nada, não recebe nada. E deixa de receber a bênção de Deus. E ainda leva outros também a perder a bênção. Porque não crê. Porque a bênção já somos nós próprios. A Bíblia falou o que para Abraão? Vai você ser tu uma bênção. Então nós já somos a bênção. Eu já sou a bênção. E através de mim, através dos irmãos, a palavra de Deus sai e leva a bênção por irmão, a vitória, o sucesso, o progresso. Se Deus tiver que corrigir, ele corrige com amor. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. E eu também preciso melhorar, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo aqui é importante, todo mundo é especial, você é importante, todo mundo é importante. Se você olhar o mundo inteiro como pessoas importantes, pronto, acabou o problema do mundo. O problema é que as pessoas querem ser melhor do que os outros. E não se enxerga, e não tem ninguém melhor do que ninguém. E Deus já está de saco cheio por aqui, por isso está essa matança, essa morte, ninguém morrendo de enfermidade, com Covid, com todo tipo de coisa, mandando praga, peste, fazendo um monte de coisa, aí o pessoal não se toca. Porque se nem um servo de Deus quer aprender a palavra de Deus para ensinar, que é preguiçoso, relaxado, omisso, imagine o outro que não tem nem comunhão com Deus, né? E o diabo pega isso para fazer inferno. Confusão, contenda, separação, desajuste, inimizade, contenda, divisão, e os irmãos não receber a vitória. O diabo é inteligentíssimo. O diabo não é um Zé Bobão, um vacilão, não. Ele só com as ideias bonitinhas dele aqui, ó. Ele enganou até essa parte dos anjos no céu. Ali conversa bonita, hein? Vai, era trilhões de anjos aí, segundo o satanismo. Para cada pessoa no mundo aí tem bilhões de demônios. Para um ser humano, nós estamos em 7 bilhões de pessoas. Então você imagina as legiões de demônios que tá voando por aí agora. Então esses demônios estão influenciando as pessoas com mentira, com engano, com distorção da verdade, com pilantragem, trazendo contenda, morte, divisão, contenda, traminha do diabo. Essas legião de demônio. Não vai achando que você está só por aí andando aí não, que você está andando só não, você nunca está só. Você está andando só aí, mas tem legiões de demônio ao redor. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele acampa ao redor do que os tem e os livra. Porque se não tiver o anjo nem o diabo já vem e já mata. Quando você não viu uns acidentes de pessoas aí, aconteceu coisas terríveis. Tava vendo aqui um acidente que aconteceu com a mulher que o corpo dela pegou fogo. Como assim? O corpo dela se autoinflamou. Pegou fogo, pipocou. Do joelho para cima ela derreteu, virou até cinza. E as pernas não torrou não. Só as pernas que não queimou. Isso é normal isso aí?
Aí a ciência sempre com história, com alguma coisa, para poder dizer o que aconteceu e tal. Meu, isso é uma questão sobrenatural. E quantos não são, tem mortes aí com uma coisa que você não tem explicação como uma pessoa morreu? Quantos que às vezes foi dormir e acordou com Deus, abraça. Tem a paralisia do sono, que eles chamam paralisia do sono. Não é paralisia do sono, é um demônio que vem ali enforcando a pessoa, tirando o fôlego da pessoa e trava a pessoa na cama e a pessoa não consegue se mexer, a pessoa fica até com medo, em pânico, porque já sabe que é um bagulho ruim que tá em cima dele lá, dela lá, ela não consegue se mexer. É o que? Demônio! E quantos que não, nesse momento aí o diabo leva a alma pro inferno? Ali Deus já chega e já dá o livramento, já manda o diabo sair fora, ele sai fora. Mas se Deus não permitir, o diabo já leva a alma, mata ali, já leva a alma pro inferno. Tem um vídeo no YouTube que você vê no hospital, a pessoa na cama, no leito, e aparece um bichinho pequenininho, um monstrinho assim meio esquisito, em cima da pessoa. Daqui a pouco a alma da pessoa sai junto e esse monstrinho sai junto levando. É igual esse negócio, é a paralisia do sono. Então o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, e talvez até pior, porque dizem, eu não sei, eu nunca morri, nunca fui no mundo espiritual para ver como é que é lá. Eu já vi assim, sair do meu corpo presente, a minha alma saiu do corpo, eu cheguei a grudar no pescoço de um demônio, e eu nem crente eu era ainda. Ficou tudo meio acinzentado, aquele negócio aniblenado, aquela coisa horrível. Minha alma saiu dentro do corpo, eu fui, enjoelhei no peito dele assim, peguei no pescoço dele, nessa paralisia do sono. Eu olhei pro lado travado com muito esforço, eu fui olhando pro lado, eu vi uma cabeça preta com 2 olhos vermelhos assim, ó. E aí eu fiquei como? Já no maior ódio, já tava revoltado com a situação que eu tava passando. Eu falei, você quer me matar, o seu demônio? E ali com aquela força, aquela ira, aquele ódio que eu tava com o diabo, a minha alma saiu de dentro do meu corpo. Sente a presença de Deus aí, ó. Pra você crer no evangelho aí. E aí minha alma saiu de dentro do meu corpo, eu grudei no pescoço dele assim, ó. Eu fui até o guarda-roupa assim, e eu ajoelhei segurando o pescoço dele assim, com o joelho em cima do peito dele assim, com a mão no pescoço dele. Falei, você quer me matar, o seu demônio? Falei bem assim pra ele assim, ele pipocou. Parecia um negócio, tava meio neblina assim, um negócio cinza. Era tudo cinza e preto, um negócio feio, o clima neblinoso, horrível. E aí ele, deu esse pipoco. Aí a minha alma voltou em câmera lenta assim, ó, pro meu corpo de costa. E eu na cama deitado, eu acordei, a camisa colada no meu peito pingando. Olha isso aí. Talvez naquele momento, se Deus não me dá a força ali, a capacidade, que Ele me deu a força para me grudar o diabo logo. Que o diabo é espírito, ali eu estava em espírito, era a minha alma, projeção astral. Tem gente que faz projeção astral, o satanista. O diabo dá poder para ele fazer isso aí. Só que ali quem me deu poder foi Deus, eu grudei logo no pescoço dele. Eu grudei logo no gogó dele assim, ele bobugalhou o olho pra mim assim com medo, e eu já segurando o pescoço dele assim, ele em choque. E aí ele desapareceu. E aí minha alma voltou pro meu corpo. Olha isso. Mas se Deus não me dá o livramento ali, ou me dá essa força, ou ele manda um anjo, ou ele só mesmo mandasse o diabo sair fora, tem gente que o diabo já pega a alma ali e já leva logo pro inferno. A pessoa pensar, a pessoa dormiu, não acordou, foi pro céu. Vai nessa. Nem sempre. Nem sempre. Então não dê lugar ao diabo, pensa em ajudar as pessoas, querer ver as pessoas bem, porque Deus vê a intenção do coração do homem. Não fica com o joguinho do diabo não, que senão o diabo te leva. Não é brincadeira, para morrer basta estar vivo. Tem gente que vai dormir e não acorda, já vi pessoas jovens, um amigo meu tinha 28 anos, foi dormir e também não acordou, não sei o que aconteceu. Pode ser que Deus levou? Pode. Pode ser que o diabo levou? Pode também. Então a gente não sabe, irmão. Então viva a sua vida em paz. Procura você progredir na sua vida, melhorar, ajudar as pessoas. Lembre de Deus todos os dias, ore todos os dias, fale com Deus todos os dias. Escute um louvor, coisas que te levam para perto de Deus. Sabe, eu não sou religioso, eu escuto música secular também e estou muito bem, muito cheio do poder de Deus por isso aí. Eu não vou seguir falsa doutrina. Esse negócio de música gospel começou no século XXI. Século XXI começou esse negócio de música gospel. Isso aí não existia no mundo gospel. Música era música, e a música quem criou foi Deus. Então é isso. Então,
olha as falsas doutrinas que ensina aí. As pessoas ficar contra as pessoas, não obedecer a palavra de Deus, não respeitar o irmão ou a irmã, e sucessivamente, se você não respeita o profeta, o irmão com galardão de profeta, você não honra o irmão, não recebe. Jesus diz, aquele que não te recebe, também não está recebendo a mim. E aquele que não recebe a mim, não está recebendo quem me enviou. Ou seja, não recebe Jesus nem Deus. E aí como é que vai receber a bênção e a vitória que está no servo do Senhor lá para entregar a vitória para o irmão? Não vai receber. Olha o diabo como ele é inteligente, irmão. Só com esse ato mentiroso da falta de conhecimento, ele leva as pessoas a não receber a vitória. Colocar em xeque, descredibilizar a palavra de Deus. E o homem de Deus que está indo levar a palavra de Deus. Trazendo vãs contendas e problemas. É o diabo, o bicho é terrível esse demônio. Por isso que eu vou embaçar na vida do diabo com força do inferno. Lógico que eu vou. E Deus vai dar vitória para os irmãos. Deus vai dar vitória para nós. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Deus amado e poderoso, obrigado por essa mensagem, Senhor. Guarda o servo do Senhor, a serva do Senhor. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha. Queima assim os carros do inimigo no fogo. Queima, 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 queima. Vai batendo em retirada aí, demônio. Sai, sai. Sou fracassado, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos. A vitória é nossa, irmãos. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.